Às ordens. Boa tarde. Em relação ao chamado Plano Mansueto Light, tem uma divergência muito grande de valores do impacto. O governo fala em 180 bi, o relator fala em 99, 100 bi, e ontem o senhor falou em 35 bi. Não, 35 eu falei do CMS. Isso. Qual é o impacto fiscal disso? O que vocês estão calculando? Olha, eu acho que o debate não é esse. Né? Claro que não são 180 bi. Eles incluíram no 180 bi até a previsão de arrecadação dos recursos liberados para empregos e para renda mínima, quer dizer. Então, todo o programa do governo agora, que ele colocar dinheiro em alguma obra, vai gerar arrecadação e ele vai incluir isso no atendimento aos governadores. Quer dizer, não faz sentido. Inclusive, tem uma tabela que o Pedro Paulo está mostrando, que soma 60, 50 mais 15 deu 95, né? Então, teve um deputado que me disse uma vez que o ministro da Economia era um vendedor de redes, né? Então, é basicamente isso, né? Ele vende as coisas do jeito que ele quer, né? Da forma que ele quer, e a imprensa, claro, recebendo a informação do Ministério da Economia, tem que acreditar. A nossa proposta é uma proposta muito objetiva, e o pano de fundo dela é um debate, um enfrentamento que nós não queremos entrar, né? O governo resolveu, na semana passada, por 3 meses, nós aprovamos um projeto até o final do ano, a arrecadação do FPE e do FPM. Quem são os estados que são atendidos pelo FPE? São os estados mais pobres, né? Geralmente do Norte, Nordeste. Olha que coisa engraçada. O governo foi ágil em dar alguma solução para os estados do Norte e Nordeste, que ideologicamente, principalmente do Nordeste, são oposição natural ao governo, né? Então, esses eles resolveram, porque na política do contraponto, eles querem o PT vivo, né? E querem matar o entorno daqueles que são de centro-direita. Agora, por que eles não querem uma solução para o ICMS? Porque a solução do ICMS resolve com mais força, resolve todos, mas resolve os problemas do Sudeste, do Rio, de São Paulo, de Minas, do Rio Grande do Sul, do Centro-Oeste, né? Então, há um enfrentamento político por trás dessa falsa disputa sobre um projeto que vai garantir e precisa garantir recursos aos governadores, né? Então, o nosso debate de fundo não é o valor não são 180 bi, não são 100 bi de orçamento, são 50 bi de orçamento, para ser bem claro, são 35 bi por 3 meses de CMS, são 9 bi da suspensão das dívidas da Caixa Econômica e do BNDES, né? E são mais 5 bilhões de reais para o ISS, para as grandes cidades, que, aliás, são elas que concentram 70% das UTIs no Brasil, no mínimo 70%. Elas precisam de recursos, a arrecadação delas cai também. Fora isso, há uma previsão de uma possibilidade de um limite de empréstimos até 50 bilhões de reais. Não necessariamente todos vão deixar de pagar. Então, nós não estamos tratando nem de 100 bilhões. O que eu acho é o seguinte, que o debate está aberto. Se o valor de 8% da renda corrente líquida, que muitos técnicos do governo defenderam, é um valor alto, vamos reduzir esse valor. Agora, a gente transformar, né, o debate sério que nós sempre fizemos e continuamos fazendo, né, num debate de pauta-bomba, porque, na verdade, o governo federal não quer atender os estados do Sudeste, do Rio, São Paulo e do Sul, Rio Grande do Sul, entre outros, né, esse debate eu não vou entrar. Eu vou entrar no debate técnico. Se 8%, como alguns defenderam dentro da própria equipe econômica, não é o valor adequado, se nós precisamos vincular esses recursos de empréstimo a uma alíquota menor e vinculado à segunda fase, daqui a 3, 4 meses, da retomada de obras para a geração de investimento, para ajudar na recuperação econômica, podemos fazê-lo. O que a gente não pode é gerar uma zona cinzenta num debate que a Câmara não tem participado. Esse enfrentamento do presidente da República com o governador do Rio, com o governador de São Paulo, eu acho que ele é ruim, ele não leva a nada e ele não é objetivo do nosso debate aqui. Nós adiamos, porque como o governo vendeu uma tese, né, de que eram 180 bi, nós temos convicção do que nós estamos fazendo e sempre temos essa convicção, e então que nós paramos, primeiro é para mostrar hoje a vocês que não são 180 bi. Segundo, para deixar claro que nós estamos abertos a uma proposta. O governo prefere, em vez de 3 meses, 4 meses, e reduzir ainda mais o espaço de endividamento, para que a gente não comprometa o futuro com os empréstimos, como eles dizem, é uma alternativa. 4, 5 meses
de ICMS, de ISS, a gente reduz bastante essa alíquota de 8 para 4. Eu acho que nós estamos abertos ao debate. O que nós não estamos abertos é para criar uma zona cinzenta, onde nós vamos prejudicar a população de vários estados, porque em vários estados o FPE representa quase nada. E desses estados que eu citei, o FPE representa quase nada. Então, a gente não pode misturar temas, misturar teses. O que a gente tem que ter nesse momento é paciência, né? Porque muitas vezes, com as redes sociais do governo, a gente tem que ter paciência. O que nós queremos é construir, ouvindo a todos, ouvindo aos líderes, ouvindo aos governadores, aos prefeitos, uma solução para que todos possam continuar trabalhando. Não podemos esquecer que os governadores têm papel fundamental, junto com as grandes cidades, na construção das soluções de construção ou de manutenção dos equipamentos hospitalares, principalmente as UTIs. Então, nós precisamos garantir, deixar as brigas de lado e garantir que na segunda a gente tenha as condições de votar um projeto, né, com diálogo, ouvindo as críticas e construindo os melhores caminhos. Agora, aceitar números e valores que não existem, né, eu acho que nesse momento não faz nenhum sentido o que o ministro da Economia vem fazendo. Presidente, só para complementar, pode haver, então, novas contrapartidas dos estados e municípios? Não estou falando de contrapartida, estou dizendo que alguns estão dizendo que o limite de 8% da receita corrente líquida para empréstimo, que dá aproximadamente 50 bilhões, é um comprometimento de médio e longo prazo dos estados. Então, se não é isso, reduz essa parte e aumenta o ICMS. Aumenta para 4, 5 meses de ICMS e o limite de endividamento e o limite de autorização para empréstimo cai de 50% para algum valor, em vez de 8% da receita, 5%, 6%. Nós estamos dispostos a discutir. O que nós não estamos dispostos, né, a ser o instrumento de um falso debate. Nós não somos instrumentos desse conflito que hoje existe, infelizmente, entre o governo federal e os governadores. O que nós queremos é que todos os governadores tenham as condições de enfrentar essa pandemia do ponto de vista da saúde pública, da economia e da área social. Mas além daquela exigência de que eles não aumentem o salário dos servidores, pode ter outra exigência? Olha, ontem quem me pediu para tirar, e de forma correta, as Forças Armadas, porque esse projeto não é federal, mas também as polícias militares, foi o próprio governo. Então, um governo que reclama que talvez o projeto seja excessivo, o outro telefone que toca é para tirar tudo isso aqui, que eu acho que tem que tirar mesmo. Essas questões de progressão não devem estar nesses projetos. Agora, é claro que não ter aumento, o mínimo, e não ter nenhum tipo de incentivo fiscal nesse momento, é óbvio que isso tem que ter essa trava. Presidente, o governo chegou a conversar com o senhor sobre esse projeto? O senhor falou que ia apresentar um projeto alternativo, foi o que o senhor fez, e o governo apresentou a crítica de que o valor pode levar a 180 bilhões. Mas houve sequer alguma negociação entre a Câmara e o governo? Olha, o governo está procurando muitos líderes da Câmara e está dialogando com muitos líderes, não é? Que esse é o papel dos líderes, dialogar. Não é? Eu disse e conversei com muitos técnicos da equipe econômica e cheguei a esse resultado, eu não, o relator Pedro Paulo, chegou a esse resultado, ouvindo muitos técnicos, não é? Agora, se o governo tem uma outra proposta, nós estamos dispostos a ouvi-lo. O que nós não aceitamos é ser instrumento de uma disputa política do governo federal com os governadores. Isso não faz sentido, não é correto. O importante é que na segunda-feira a gente possa recompor receitas do ICMS, recompor receitas do ISS e vamos discutir qual é o tamanho da possibilidade de empréstimos e se eles devem estar vinculados à retomada do crescimento. Talvez seja um bom caminho deixar isso bem esclarecido, para que a gente não deixe, né, não transfira para o parlamento um conflito que não é nosso e que nunca foi. Presidente, ainda falando sobre esse pacote de ajuda aos estados, o senhor comentou que tem esse ruído com o governo, mas ontem, quando estava tentando votar, a gente viu ruídos vindos de pessoas que são de partidos de centro, não necessariamente de governo. Se eu não estiver ficando maluco, eu vi, por exemplo, o deputado Jonathan falando em obstrução. Por uma questão simples, porque você tinha, ele tinha algumas emendas que ele queria discutir as emendas, a inclusão delas no relatório. Então ele falou, Rodrigo, se eu não puder
ter calma para discutir minhas emendas, eu prefiro não votar hoje. Foi por isso que ele fez a obstrução, e outros, pressionados pelas suas bancadas, pressionados por municípios, prefeitos, né, querem alguns outros temas incluídos na proposta. Então, como a proposta ela foi construída e apresentada ontem, houve uma mobilização de várias bancadas, exatamente para conseguir melhorar o texto e introduzir outras ideias. Agora eu recebi do prefeito de Campinas, que é o presidente da Frente Nacional, a proposta deles em relação ao que eles acham que falta para que as cidades, as grandes cidades, sejam atendidas nesse projeto. Presidente, só para relação à parte dos empréstimos, esse patamar de 8% da receita corrente líquida, isso é inegociável? Não, é negociável. Eu acho que em política, essa questão de não ser negociável não é verdadeira. O que eu digo é o seguinte: ou você vai aumentar a participação do ICMS, de transferência para estados e municípios, né, ISS, ou você vai manter o percentual dos empréstimos. Se você aumentar aqui, você pode reduzir aqui. É óbvio que R$1 do orçamento direto a fundo perdido por um estado vale muito mais do que um empréstimo. Então, eu acho que porque é o seguinte, a proposta que nós aprovamos aqui, não é a medida provisória, do FPE, num projeto de lei, nós garantimos o FPE de 2019 pela pandemia inteira, até dezembro. Não é isso que nós estamos querendo em relação ao ICMS. Mas se o caminho for 4, 5 meses e entender que para reduzir a alíquota a gente pode aumentar o prazo do ICMS, pode ser um caminho. O que eu estou dizendo é que nós não estamos aqui querendo impor uma posição, que nós também não aceitamos é que o governo queira impor com informações falsas a sua posição. Com números verdadeiros, nós topamos discutir. O que nós não podemos aceitar que 50 bilhões de reais que já foram suspensos pelo Supremo, que independente do que a gente vai fazer, esses recursos continuam suspensos e continuam custando 50 bi, que eles entrem na conta do projeto de lei que nós estamos votando. Isso não é justo, não é correto, né, e confunde o debate. Eu continuo achando que nós devemos focar no tema principal e não deixar que conflitos políticos e federativos, principalmente, contaminem a urgência e a necessidade de recursos para estados e municípios. Qual, na sua avaliação, é a intenção do governo, então, criar esse debate? E, na questão, o governo também reclama que o crédito poderia ser tomado no fim do ano e os gastos, então, ser levados a anos posteriores à pandemia. Isso é realmente verdade, o que eles dizem? Qual que é a sua avaliação? Claro que o crédito vai ser um empréstimo que pode superar esse ano. Agora, se o crédito estiver vinculado à retomada dos investimentos no segundo semestre nos estados, é um bom crédito para esse momento. Nós não podemos esquecer que nós vamos ter duas ondas. A primeira onda do enfrentamento direto aos impactos do vírus em vários temas e o segundo momento, né? Como é que nós vamos retomar o crescimento da economia brasileira? Nós vamos cair muito, a economia vai cair muito, né? Nosso crescimento, vamos ter uma recessão ou uma depressão e nós precisamos ter instrumentos para enfrentá-la. Certamente, né, um dos instrumentos será no limite de endividamento. O limite de endividamento ele nunca pode ser dado, né, inviabilizando o futuro dos estados. É essa a crítica que alguns técnicos fazem e nós estamos dispostos a compreender. Se o governo compreende, e é o que nós temos defendendo, que é melhor concentrar os recursos no ano de 2020, aumentando a transferência de recursos do ICMS para um valor maior, isso, claro, automaticamente nos permite a discutir uma redução nos limites da receita corrente líquida de empréstimo para os estados e municípios, não só os estados, que os municípios não entraram. Qual é a intenção da equipe econômica em criar esse debate? A intenção da equipe econômica em criar esse debate? A minha intenção, eles querem um debate de médio e longo prazo. Eu acho que não é o momento. Eu acho que não há votos no plenário da Câmara e se nós tivéssemos que votar o plano original do Mansueto, sairia uma coisa muito pior do que vocês estão imaginando, porque existem emendas de vários governadores, porque o plano Mansueto tinha um objetivo, era recuperar estados em situação fiscal negativa. Ela não atendia o plano Mansueto, não olhava os 27 estados. E na crise do coronavírus, nós temos uma crise horizontal, todos os estados estão atingidos. Então, nós tivemos que procurar uma solução para atender a todos os 27 estados e a todos os municípios. Então, o que o governo quer é que o parlamento vote temas que têm relação com o médio e longo prazo. No meu ponto de vista, não há voto. E mais,
se o plano Mansueto fosse a voto como estava colocado, as emendas apresentadas iam gerar um dano futuro muito maior do que a proposta simples que o deputado Pedro Paulo apresentou. Última pergunta. Os 88 bi anunciados pelo presidente em março não são suficientes? Os 88 bi anunciados pelo Quais presidente... 88 bi? Que é de suspensão de dívidas da questão... Isso ele não está dando, ele está suspendendo. Tudo terá que ser pago. O que eu estou dizendo é que os governadores que estão na ponta, junto com os prefeitos que estão enfrentando a crise, terão uma perda de arrecadação, já começaram a ter esse mês, na ordem de 30%, 35% do ICMS. E os prefeitos no ISS tão grande, porque ISS é serviço, né? Então, essa compensação não é a suspensão de um pagamento que vai resolver. A suspensão pode diminuir o problema dos governadores e dos prefeitos. Agora, eles precisam de recursos, né, para continuar mantendo a máquina funcionando, pagar salário, comprar equipamentos, ampliar despesas na área de saúde. Até agora, por exemplo, na área de saúde, por exemplo, né, pelo menos o Estado de Pernambuco recebeu muito pouco. Então, eu acho que a solução da recomposição das receitas dos governadores, dos prefeitos, não tem nada a ver com suspensão, né? Por isso que eu digo, fica se falando de muitos números que não têm impacto real na vida das pessoas e muito menos na gestão de estados e municípios. E uma contraproposta só mais focada nas prefeituras teria... Não, eu acho que as prefeituras, elas têm dois grandes eixos. O FPM, que está garantido por 3 meses o nosso projeto até o final do ano, né? E o ISS. Esse é o imposto que certamente terá o maior impacto nessa crise, que é o setor de serviços está sendo muito atingido. Então, é fundamental que o governo federal compense os estados, os municípios que têm a arrecadação do ISS como relevante, porque são nesses municípios, 70%, 80% desses municípios, que estão concentrados as UTIs no Brasil. Então, é muito importante, né, que eles mantenham as condições de continuar atendendo, porque eles vão atender os moradores das suas cidades e vão atender muitos moradores que vêm de outras cidades. É assim no Rio de Janeiro, sempre foi, vai continuar sendo. É assim em Salvador, é assim em todas as grandes cidades, todas as regiões metropolitanas. Então, quando perde a arrecadação, são eles que precisam, junto com os governadores, receber a população. Então, não é correto que a gente não tenha pressa e urgência para também compensar o ISS e não deixar apenas a compensação do FPM, porque no FPM são os municípios mais pobres. Em tese, esses têm menos estrutura de UTI do que tem os municípios que dependem mais da receita do ISS. Vê? Aonde? Estados e municípios. Presidente, uma dúvida de trâmite mesmo, porque o senhor falou que a ideia é, passar da crise, voltar à discussão do Plano Mansueto original, né? Só queria entender, o substitutivo de ontem, ele é apresentado em cima da proposta do governo. O governo pode apresentar outro projeto, você pode usar o projeto de algum deputado. A origem do projeto não é o problema para discutir o Plano Mansueto. O problema da discussão do Plano Mansueto é a oportunidade nesse momento. Nós estamos com outra agenda, né? A agenda que nós tínhamos até essa crise era como é que reorganizava de forma definitiva o caso do Rio Grande do Sul, o caso de Minas Gerais, que o governador anunciou que vai parar de pagar salário agora, como é que faz para reorganizar, no caso de Rio de Janeiro, a renovação do plano de recuperação fiscal. Então, era um outro caminho. Goiás também tinha interesse de entrar no plano de recuperação fiscal, como é que organizava aquilo. Entendeu? Então, ali tinha um programa que você estava estruturando olhando o médio e longo prazo, né? Infelizmente, apareceu um vírus, e o vírus transformou o mundo e o Brasil, criou uma grande crise. E nós temos que enfrentar a crise, né? Nós não podemos achar que nós vamos ficar aqui discutindo conta partida para cá, conta partida para lá, esquecendo que a arrecadação de São Paulo está caindo mais de 30% e que São Paulo, certamente, do ponto de vista pelo menos nominal, vai ser o estado mais atingido de infectados por causa do coronavírus. Então, nós não podemos fazer o debate de fundo, que demora, que leva mais tempo, deixando de compreender que a arrecadação já em abril de todos esses estados, que têm o ICMS como arrecadação mais importante, já cai mais de 30%. E eles, sem recursos, vão deixar de atender a população junto com os prefeitos, que sem ISS também vão perder as condições de atender os seus moradores. Então, para o futuro, teria que ser um novo projeto, né? Eu acho que sim, eu acho que no futuro vamos discutir baseado naquilo que já está discutido, que tem bastante apoio,
né, no momento adequado, a gente conseguir retomar alguns debates importantes. Nós vamos ter que saber qual vai ser o tamanho da dívida pública que vai ficar, nós vamos ter que saber qual é o tamanho da recessão que nós vamos ter e como é que nós vamos tirar o Brasil dessa recessão. Então, eu acho que esse debate sobre questões estruturais, né, que alguns querem fazer agora, e eu respeito, né, mas acho que não é o momento certo, elas devem ficar para o segundo semestre, recomeçá-la no segundo semestre. Eu não tenho nenhum problema, sou grande defensor dessa agenda, né, mas, infelizmente, nesse momento, essa agenda está superada pela necessidade do enfrentamento ao vírus em todos os seus campos, saúde, economia e social. Obrigada. Presidente, boa tarde. Hoje foi aprovada a urgência da ampliação do auxílio emergencial para outras categorias. A equipe econômica está preocupada com o impacto, porque diz que teria ali 140 bi de estimativa. 114, porque tem ali a questão do BPC e também um trecho sobre a preservação do emprego. Queria saber se tem previsão para votar na semana que vem e se há já uma negociação em andamento para preservar só a ampliação do benefício e retirar isso. Eu não sei, vamos ter que escolher um relator e o relator vai negociar. Esse é um projeto que veio do Senado. Olha como é que as coisas são interessantes. Ontem, o ministro Paulo Guedes disse que se nós aprovássemos o projeto como ele estava, ele ia modificar o projeto todo no Senado. Hoje você está me cobrando de um projeto que veio no Senado, que tem um impacto maior do que a ajuda aos governadores e aos prefeitos. Ali são 100 bi, com metade de empréstimo, então, na verdade, o custo não vai ser mais de 60 bilhões, o custo de orçamento efetivo, e você está me cobrando de um projeto que veio do Senado, que ele disse que vai ajudar o governo na questão dos estados e municípios para modificar o projeto, e você está me perguntando de um projeto que veio do Senado que tem um impacto maior de 114 bi. Agora, eu tenho uma demanda por parte dos senadores, que foi vocalizada essa semana pelo presidente Davi, cobrando a Câmara de Deputados que vote os projetos do Senado. Eu, infelizmente, não posso deixar de compreender que o presidente Davi e os senadores estão certos. Os projetos da Câmara são votados e os projetos do Senado também precisam ser votados. Agora, como é que é a contradição? Num dia, é o Senado que vai resolver o problema se o projeto dos governadores for aprovado aqui com impacto de entre 70 e 80 bilhões real. Aí, você está me perguntando de um projeto que já veio do Senado e que a gente vai precisar votar, que tem um impacto maior que isso, de 114 bilhões. Então, o que eu acho que precisa ter é diálogo, conversa, né, e compreender, né, que as duas casas têm um papel importante e que todos os debates são importantes e que a gente tem que discutir baseado em notícias reais e não em notícias falsas. Presidente, o senhor fez algumas críticas durante essa entrevista ao ministro Paulo Guedes. Quero saber se há algum tipo de disposição para hoje ou até o final de semana se reunir com o ministro para discutir alguma solução conjunta para esse projeto de socorro aos estados e municípios. O ministro está conversando com os partidos. É bom que converse com os partidos, coloque a posição deles. Os partidos trarão para a Câmara. A Câmara é o somatório de deputados e da representação de seus partidos. A minha conversa pessoal pode existir, mas os líderes têm conversado, ele tem procurado as bancadas. Acho que no sábado, no domingo, ele ficou 4 horas na bancada do DEM, em videoconferência, né, tem recebido algumas pessoas. Onde é que ele está morando? Não vendeu a granja, não? Ele não vendeu a granja ainda, ele foi morar lá. Então está certo. As coisas são assim. Os parâmetros mudam ao longo da vida. Gente, a MP Verde e Amarelo, qual é a expectativa? Vai votar segunda-feira. Tá. E conseguiu tirar a Não sei, eu não posso ficar tratando do mérito toda hora, né? O relator está tratando e espero que na segunda a gente possa ter um texto que seja mantido aquilo que é fundamental, que ajuda no enfrentamento à crise e que as coisas mais polêmicas a gente possa enfrentar também no segundo momento. Acho que é a mesma regra que vale para o que nós fizemos no plano de recuperação fiscal dos estados, a gente também tem que fazer em todas as matérias. Agora, ela precisa ir a voto, porque ela tem coisas que uma parte majoritária da Câmara defende e gostaria de vê-la aprovada. Presidente, com relação às Santas Casas, os 2 bilhões, não houve modificação no texto do Senado aqui. Isso. Como é que foi costurado isso e a sua expectativa para a sanção? Um bom projeto do senador Serra, que teve o apoio de todos os partidos, facilita para ir a sanção. Às vezes tem polêmicas, né? Alguns projetos geram algum tipo de polêmica, volta. O Senado muitas vezes devolve projetos que nós aprovamos.
é normal, alguns vão direto à sanção, outros não. Esse é um projeto que, de fato, faz muito sentido, algum tipo de apoio às santas casas no meio dessa crise na área de saúde. Com relação à equipe econômica, não tem problema? Comigo, zero. Eu sou admirador de todos, começando Não, com relação a esses 2 bi... Não sei. Aí você tem que perguntar à equipe econômica. Na minha relação com eles, está tudo perfeito. O senhor conseguiu emplacar algumas agendas nas últimas semanas. Nessa semana, especialmente, as 2 prioridades do senhor não avançaram. Fica algum sentimento de derrota ou de impotência? Quais as 2? Plano Mansueto e MP 905, que o senhor considerava prioridade para essa semana. Não, eu acho que não. Eu acho que na política a solução através do diálogo é sempre a melhor solução. E ter paciência e equilíbrio para ter tempo para mostrar para a sociedade, né, os fatos reais, o que está acontecendo de forma real em cada uma das matérias, né? A 905, o relator está avançando bem, eu acho que ela será votada semana que vem. E o projeto de apoio aos governadores e prefeitos, a gente espera também votar na segunda-feira. Eu não vejo... na política, ninguém deve ter vitórias absolutas, né? Quem pensa em vitórias absolutas na política não é uma política democrática. Então, numa política onde a gente vive numa democracia, ouvir as críticas, ouvir as ponderações, né? Parar para refletir, parar para falar com a sociedade o que a gente pensa, né? Não podia ir para uma votação com o governo dando uma informação falsa de que esse projeto tem um impacto de 180 bilhões, né? Misturando temas que não têm relação um com o outro, inventando, inclusive, arrecadações que podem vir a acontecer com os programas que o governo tem implementado com o apoio do Congresso Nacional. Então, para mim é muito importante parar, explicar, debater, até porque eu tenho certeza que o Parlamento está no caminho certo, né? E se não votou hoje, certamente na segunda-feira a gente vai ter condição de votar os 2 projetos, e os 2 projetos são muito importantes para o Brasil nesse momento. Presidente, com relação ao orçamento de guerra, alguns senadores, o projeto de sua autoria, os senadores estão questionando ali os poderes que são dados ao Banco Central e pretendem retirar do texto. Como que o senhor encara isso? Não, é o que eu sempre falei. Toda casa tem o direito de manter ou retificar os textos, né? Eu acho que o texto do Banco Central é muito importante, né? O Banco Central americano, o governo americano, o parlamento americano, eles ampliaram o poder do Banco Central americano nessa crise. Outros 3 parlamentos ontem criaram essa regra que nós estamos propondo na PEC da guerra para dar mais condições de trabalho para o Banco Central, e está tendo uma confusão nesse debate do orçamento da guerra, uma coisa muito simples. Muitos acham que você está dando estrutura para o Banco Central para ajudar os bancos. É ao contrário, é dar estrutura para o Banco Central, porque os bancos não estão chegando no microcrédito, nas grandes empresas, nas médias empresas. O crédito está travado, está empossado. Então, a proposta que o presidente do Banco Central fez e que a Câmara aprovou é uma proposta que vai na linha exatamente diferente daqueles que estão contra a inclusão do texto, que é proteger os bancos. Ao contrário, o Banco Central vai poder atuar no lugar dos bancos, apesar dos bancos, porque todos os limites que foram dados aos bancos estão empossados, porque os bancos não estão tendo, vamos dizer assim, condições, ou não estão tendo o risco, não estão achando o risco correto, então o dinheiro está parado. Então nós precisamos garantir recursos na ponta, grandes empresas precisam ter solução, e essa foi a proposta do presidente do Banco Central, que foi muito bem aceita na Câmara dos Deputados. Teve o texto principal, teve o apoio de todo mundo. Nos destaques, para tirar parte desse texto, nós ganhamos uma margem grande, né? Então, agora, é natural e é democrático que o Senado faça as suas críticas e decida por manter ou tirar. Mas o objetivo desse artigo não é atender aos bancos, à rede bancária. Ao contrário, os bancos não estão emprestando o dinheiro que está sendo liberado de limite para eles, né? Então, o Banco Central compreendeu, como outros bancos centrais do mundo, começando pelo americano, entenderam que fortalecer a operação do Banco Central direto com o ativo real, com o mundo real, é importante nesse momento de crise. Caso haja modificação do Senado, há a possibilidade de reinclusão aqui na Câmara? Eu acho que se o Senado retirar, está retirado. Vamos promulgar as 2 mesas, o restante, né? Se eles modificarem, a gente promulga a parte igual e tenta dar celeridade à parte modificada. Eu acho muito importante que
que o Banco Central possa ter essa autorização. Eu estou convencido, fui convencido pelo presidente do Banco Central, que esta é uma autorização muito importante. Obrigado, presidente.